Pessoal, vamos dar sequência aqui nos nossos estudos teológicos, agora falando acerca da divindade do Senhor Jesus Cristo, né? Ainda na matéria de Cristologia. Então vamos estar abordando aqui alguns textos bíblicos que nos evidenciam a realidade da divindade do Senhor Jesus Cristo. E falar acerca disso na atualidade é fundamental, porque tem surgido um evangelho distorcido que tem comunicado uma palavra adulterada acerca do Senhor Jesus. Não tem ensinado as pessoas corretamente de acordo com os parâmetros bíblicos. Não tem comunicado aquilo que o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro na sua palavra, nas suas atitudes, na forma como ele ensinava a verdade a partir da sua própria pessoa. Então o Senhor Jesus Cristo declarou, deixou muito claro, deixou isso muito evidente para todos aqueles que estavam à sua volta, de que ele de fato é Deus. Então ele estava desempenhando ali a sua missão como servo do Senhor. Então ele obedecia às ordens de Deus, ele cumpria com a missão que lhe foi designada, ele se comportava de fato como um servo do Senhor. Inclusive, em algumas ocasiões, como falei na aula passada acerca da impecabilidade, ele chegou a declarar que o Pai é maior do que eu, e isso por causa da condição que ele havia assumido, por causa de um processo que nós já mencionamos, mas vamos ver um pouco mais especificamente mais à frente, que é a kenosis, o esvaziamento da sua glória, mas não da sua deidade. E aí é onde chega a necessidade da afirmação da deidade de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor e Jesus Cristo é Deus. Então, se a igreja da atualidade não consegue reconhecer a deidade de Cristo, não tem o direito de chamar-se igreja. Se pessoas que se associam a uma determinada igreja, entre aspas, não reconhecem que Jesus Cristo é o seu Deus e o seu único e suficiente Salvador, essas pessoas estão vivendo num engano, numa mentira, elas não estão encontrando salvação em Cristo Jesus, estão perdendo seu tempo dentro de meras associações humanas. Então, uma organização que se diz igreja, né, propagadora da palavra de Cristo, que se diz eclesia, é a reunião dos tirados para fora, daqueles que foram santificados, ou seja, se tornaram exclusividade de Deus, tornaram pessoas que foram compradas com o sangue de Cristo Jesus para viver uma vida em comunhão, viver uma vida de santificação. Se essas pessoas não declaram de uma forma clara, não declaram de uma forma explícita a divindade do Senhor Jesus Cristo, eles estão completamente desvirtuados do seu propósito, desvirtuados do seu objetivo. E, na verdade, não tem o direito de chamar-se igreja. Pode chamar a si mesmo de clube, de associação, de organização, de agremiação, qualquer coisa assim, menos igreja. Então, tem muitos lugares onde pessoas estão reunidas para tomar determinadas atitudes, ouvir determinados discursos, que pensam ser igreja, mas que na verdade, ao não declarar a verdade bíblica acerca da divindade de Cristo Jesus, ao não receber ele como o único e suficiente Salvador, e ao não ser obediente à sua palavra, inclusive falando acerca da autoridade da sua palavra, ele diz: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar, porque é a palavra de Deus, porque é a palavra que vem da parte do Senhor Jesus. Então, se existe uma organização que não leva a sério, com a devida seriedade, as palavras de Cristo Jesus, não merece ser chamada igreja, e essas pessoas não estão encontrando salvação na pessoa de Cristo, mas apenas se submetendo a determinadas lideranças e praticando determinados atos, pensando obter deles algum tipo de vantagem. Inclusive muitos que têm distorcido a tal ponto a igreja de encararem ela apenas como uma mera forma de oportunidade ou fonte de lucro. Pessoas que vão até a igreja visualizando apenas a possibilidade de crescimento financeiro, de crescimento na área pessoal, familiar, de ter uma vida bem-sucedida. E acerca desses, Paulo deixou muito claro nas suas cartas, quando ao qualificar esse tipo de pessoa, Paulo diz que aqueles que esperam em Cristo, veja, aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida, ou seja, de todas as coisas que Jesus pode te proporcionar,
a vida eterna, a comunhão, a glória de Deus, a manifestação espiritual, a comunhão plena com Deus, o acesso às coisas espirituais, de toda a gama de coisas que o Senhor Jesus pode proporcionar. Você quer aquilo que possa ser útil somente para esta vida? Dinheiro, carro, bens, vida tranquila, esse tipo de coisa? Paulo te qualifica dessa forma. São os mais miseráveis dos homens. Dentre os miseráveis, são os mais miseráveis. Então há pessoas miseráveis, há pessoas que não têm tido acesso aos bens, não têm tido acesso a coisas boas, coisas maravilhosas. Só que aqueles que têm acesso e as desprezam são mais miseráveis. Então não podemos lançar fora a nossa grande oportunidade de reconhecer a divindade do Senhor Jesus Cristo, de adorá-lo como Deus que Ele é, né, de recebê-lo como único e suficiente Salvador e de ter acesso às coisas do mundo espiritual, como assim ficou muito claro quando, na sua morte na cruz do Calvário, quando ele deu o brado, está consumado, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, expondo o interior do Santo dos Santos, ou seja, o céu está aberto para aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele tem acesso direto ao trono de Deus. Ele tem acesso direto ao mundo espiritual, às coisas de Deus. E não podemos perder nosso tempo com outras coisas, nos distraindo com tolices. Inclusive existe hoje, eu creio nisso, e muitos grandes ensinadores aí também estão transmitindo essa ideia. Eu tenho observado, tenho ouvido esses aconselhamentos, esses ensinos. Existe uma falsa igreja levantada pelo anticristo que está distorcendo gravemente o evangelho, que está fazendo do evangelho coisa vã, que está fazendo do evangelho tolices, bobagens, sensacionalismo, coisas ridículas ou ganância. Está distorcendo totalmente o evangelho, fazendo com que as pessoas tenham um conceito errado em relação a Cristo, em relação a Deus, em relação à igreja, em relação à Bíblia, e sejam completamente confusas, tenham uma visão distorcida e assim, mesmo pensando estar dentro de uma igreja, pensando estar buscando a Jesus Cristo, estão na verdade dentro de uma organização satânica, uma organização do anticristo, e estão com uma visão totalmente equivocada, não estão tendo um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, mas sim com uma enganação, com um plágio. Então temos que ter muito cuidado com isso e temos que comunicar essa palavra de uma forma veemente e com autoridade, para que muitas pessoas que talvez tenham sido engodadas, tenham sido enganadas, né, por esse tipo de mensagem, possam então ser conscientizadas e ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, com o Senhor e Deus, como disse Tomé, ao ter sua dúvida totalmente dirimida, né, ter sua dúvida completamente eliminada a partir do encontro com o Senhor Jesus Cristo, o encontro real com Jesus ressurreto. Ele cai de joelhos e diz: meu Senhor e meu Deus. Então Tomé duvidou para que nós crêssemos. Ele se deparou com esta realidade. Você pode se deparar hoje com a realidade do Senhor Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, que quer ter um encontro real com você. Então é isso que nós temos que afirmar como igreja de Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor Jesus Cristo é Deus. Ao Senhor Jesus Cristo cabe a adoração. E só nele há salvação. Então temos que estudar Cristo. Veja, a divindade de Cristo é comprovada, por exemplo, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento temos aí o texto em hebraico, o início da Torá, o primeiro versículo de Gênesis, ou de Bereshit, conforme o nome hebraico que é dado a esse livro, é Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. E aí não me arrisco a dar sequência, porque a leitura de hebraico exige bastante prática para você pegar a pronúncia. Então somente o suficiente aqui que eu treinei para nós trabalharmos nesta aula, né? Então Bereshit bara Elohim, tá ok? Então começando aí por Bereshit, no princípio. Bereshit. Temos aí primeiro o texto referencial de João 1, 3 e 4. Então Bereshit é no princípio. E conforme João 1, 3, 4, todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Acerca de quem João está falando no seu evangelho? João não está falando de nenhuma outra pessoa senão do Senhor Jesus Cristo. Ele está
colocando Jesus como caracterizando ele de uma forma que muitas das vezes não ficou tão claro para outras pessoas. Então João tem esse cuidado, tem esse apreço de deixar muito claro para todos os seus ouvintes, para todos os seus discípulos, e que o Senhor Jesus Cristo é o Logos divino, ok? Ele é a fonte de toda lógica, ele é a fonte de todo saber. Antes mesmo de haver existência, há o Logos. E o Logos dá origem a todas as coisas. E o Logos é eterno. Então Jesus, ele pode sim e deve ser caracterizado como o Logos, o Verbo divino. Então, na qualidade de Verbo divino, é eterno. E na qualidade de eterno, é criador de todas as coisas. Cede existência e vida e movimento a todas as coisas. E vem até nós na qualidade de servo, a partir do processo chamado kenosis, ou esvaziamento da sua glória, mas não da sua deidade. Encarna e anda entre nós, manifestando o seu amor extraordinário por nós, de modo que venha até nós, viver essas aflições e nos mostrar qual é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, conforme ele mesmo declara. E aí vemos, todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Não há possibilidade de existência fora do Logos, fora do Senhor Jesus Cristo. Nele estava a vida, o bios. E a vida era a luz dos homens, ou seja, aquilo que dá início a toda a existência, aquilo que dá ânima, aquilo que dá ânimo à matéria, faz com que ela saia do inanimado e torne-se um ser vivo. Então Jesus Cristo está relacionado já com esta realidade a partir da ótica de João Apóstolo. Bereshit, conforme tem aí essa explicação acerca do termo, início ou cabeça, no início ou na cabeça. É a primeira palavra do Sefer Bereshit, que consecutivamente é a primeira palavra de todo Sefer Torá. Então, Sefer Bereshit, livro de Gênesis. Sefer Torá, o livro da Torá. O Pentateuco, para nós, os 5 primeiros livros da Bíblia. Sendo esse o texto sagrado fundamental da religião judaica em forma impressa, acompanhado dos demais livros da coleção do cânone judeu. Formam o Tanakh, que são abreviaturas. Torá, Nebiim, Ketubim. Que os cristãos conhecem como sendo a Bíblia, o seu livro de Gênesis. Então temos aí o Tanakh, que é o Antigo Testamento para nós, e temos o livro de Gênesis dentro do Torá, que é o Pentateuco para nós, tá certo? Então temos aí o termo Bereshit e a sua grande relevância e a associação de Cristo diretamente ligado ao Bereshit, com a criação. Ele está envolvido. E outra manifestação de envolvimento de Jesus no ato criador é esse termo aqui, Elohim. Elohim, que é colocado aí nesse quadro como Deus, se você pegar a semântica dele, vamos dizer assim, do seu original, no próprio termo hebraico, esse im no final, ele é um plural. Então ele poderia ser caracterizado como deuses. E aí alguém poderia entender erroneamente que isso é uma brecha para o politeísmo. Mas na verdade, tanto no conceito judaico, o conceito que a forma que o judeu conceituou esse termo, para eles isso aqui é conhecido como plural majestático, conhecido entre os judeus como plural majestático. Mas a partir da revelação do Senhor Jesus Cristo e da plena revelação da Trindade divina, é possível entender o mistério da revelação da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo no ato criador. Então, uma vez que eles não tinham a totalidade da revelação, a revelação progressiva, que iria deixar aquilo que já estava presente e iria deixar mais claro, ia deixar de uma forma mais evidente, eles estavam restritos a essa parte da revelação. Eles entenderam que este plural aqui diz respeito a um plural majestático. E aí houveram alguns intérpretes que entendiam que era um diálogo entre Deus e outros seres, mas outros que entendiam apenas como um plural majestático que denota a importância desse ser. Então, uma vez que quer se colocar mais importância, mais honra, atribuir mais honra a essa definição,
então dá-se esse plural majestático. Então é uma explicação que era válida, que era suficiente para essa época, mas que com a revelação progressiva nos apontou um mistério que estava oculto nela, que é o mistério da revelação da Trindade divina. E outra questão que embaraça essa possibilidade de politeísmo dentro dessa declaração é o fato de que o termo anterior ao Elohim é Bará, e Bará é um termo singular. Então seria muito simplista e até estupidez entender que isso foi simplesmente um erro de grafia, que foi transmitido ao longo dos séculos. Isso era intencional. Bereshit Bará, criou, não criaram, porque não estão enquadrando aí diversas divindades no ato criador. Porque na revelação bíblica entregue aí por meio do Espírito Santo a Moisés, a revelação acerca do Deus verdadeiro, é entendido que Deus é um, como diz o Shema Israel. Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu Deus, o Senhor é um. Então não havia na mentalidade dos povos que receberam essa revelação a possibilidade de haver mais de um Deus, mas sim Deus, Jeová, e falsos deuses. Então haviam falsos deuses, deuses das nações, que na verdade eram falsos, eram mentirosos, eram mentira. Inclusive os profetas denunciam isso abertamente. Então esse plural majestático está relacionado, primeiro, a esse conceito judaico da importância, né? Então dá-se esse plural majestático, que na revelação progressiva será muito mais esclarecido com o entendimento acerca da Trindade. Aonde está a Trindade na Bíblia? Algumas seitas hereges dizem. E eu pergunto para vocês, aonde está a onipotência na Bíblia? E Deus não é onipotente? Aonde está a onisciência na Bíblia? E Deus não é onisciente? Né? Onde está a onipresença na Bíblia? E Deus, por acaso, não está presente em todos os lugares? Então, termos técnicos resumem um conhecimento vasto e amplo. Esse conhecimento está ao longo de toda a Escritura, está distribuído ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E ele foi sintetizado num termo técnico chamado Trindade. Então, a palavra Trindade não precisa estar na Bíblia, porque toda a sua fundamentação está. A palavra Trindade resume toda essa fundamentação que está distribuída ao longo de todo o cânone, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E aí, dentro desse termo da Trindade, temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui temos a comprovação da presença do Filho, do Cristo, do Verbo Divino pré-encarnado no ato criador. Tá certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Elohim. Ok? Então aqui temos a primeira declaração da divindade do Senhor Jesus Cristo. Outra declaração muito importante que temos acerca da sua divindade, observamos na declaração acerca da semente da mulher. Logo após o momento em que a humanidade passa por uma grande crise, que é o momento em que eles flagrantemente desobedeceram a Deus, a ordem direta de Deus, e provaram e assim sofreram as consequências dessa desobediência, veio o juízo da parte de Deus, mas não um juízo que lhes aniquilasse, não um juízo para aniquilamento, mas um juízo que também já legava a promessa da reconstrução, já legava a promessa da reconstituição deste ser que agora estava destruído. Então esse ser seria refeito, seria reconstruído, seria regenerado a partir da promessa que foi lançada. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja a semente da mulher, a grande promessa debaixo da qual viveram gerações e gerações. Aqueles a quem Jesus se refere quando, olhando para os apóstolos, diz: muitos quiseram ouvir o que vós ouvistes e não ouviram. Muitos quiseram ver o que vós vistes, mas não viram. Então Jesus, voltando para eles e dando essa declaração de importância do momento, deixa eles cientes da expectativa que havia da vinda da semente da mulher. Então, a semente da mulher, o Messias prometido, a raiz de Davi, tá certo? Aquele que virá, que nascerá de uma virgem, conforme Isaías. Temos aí a concretização disso, conforme Paulo diz, na plenitude dos tempos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
Porque assim como todos morrem em Adão, a partir daquele que desobedeceu a Deus, aquele que pecou, que perdeu aquela condição na qual estava e que legou a toda a sua descendência a transmissão desse elemento mortífero do pecado, tá certo? Aquele no qual morremos, conforme Paulo deixa claro, assim também todos são vivificados em quem? Na semente da mulher. Aquele que foi prometido a salvação para a humanidade, o regenerador de todo ser humano. E aí ele dá continuidade aqui, assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, que é o Senhor Jesus Cristo, em espírito vivificante. Então naquele nós recebemos a herança da morte. Naquele nós recebemos a herança da morte. Neste aqui nós recebemos o prêmio da vida eterna. É atribuído a nós, tá certo? É dado a nós de forma graciosa a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o segundo Adão. Aquele que veio regenerar, aquele que veio restituir a humanidade ao seu lugar, à presença de Deus, à comunhão com Deus, como filhos pródigos, abraçados aí pelo Pai, recolocados de novo no seio familiar. Então nós somos esse filho pródigo e nós recebemos esse abraço por causa do ato salvífico de Cristo Jesus na cruz do Calvário, segundo Adão, aquele no qual somos vivificados, tá certo? Então, Cristo tipificado aí no Antigo Testamento, a grande promessa, e que cumpriu-se na plenitude dos tempos, transmitindo a nós então esta palavra de salvação. Na continuidade, um texto também muito importante, que temos o descendente de Abraão. E quando a gente observa esta questão aqui, a gente se lembra de que Cristo teve alguns embates com os judeus, no qual ele denunciava esta confiança exagerada dos judeus em relação à sua descendência abraâmica, porque eram descendentes de Abraão, então eram o povo da promessa. Sendo o povo da promessa, Deus tinha algum tipo de compromisso com eles que não seria quebrado por qualquer razão, ainda que eles não se comportassem tal como o Senhor exigia, conforme a lei, mas Deus estava envolvido num compromisso com eles que não poderia ser quebrado. Então eles se fiavam muito nessa interpretação. Em alguns momentos Cristo os confrontou com a verdade de que se eles não recebessem a palavra que Cristo estava entregando, eles não teriam nenhuma parte com Deus, eles não teriam nenhuma comunhão. E aí Cristo em alguns momentos coloca que ele é anterior a Abraão, por exemplo, para estabelecer a ordem correta de importância. Eles não acatavam. Em outro momento Deus disse que ele pode sustentar, dessas pedras pode suscitar filhos de Abraão. Também confrontando aí esta confiança excessiva que eles tinham nessa característica genealógica. E nesse lugar Paulo traz agora uma definição muito boa acerca do descendente de Abraão. Então, enquanto os judeus estavam achando que na coletividade eles estavam garantidos por uma descendência genealógica, Paulo diz, olha, em momento algum há na Escritura essa garantia. Na verdade, a palavra de bênção que Deus lança sobre Abraão está visando o seu descendente. Então temos aí uma relação entre a fé de Abraão, que vincula a todos que andam por fé como seus filhos. Filhos de Abraão pela fé, que manifestam a mesma fé de Abraão. E temos também a promessa da bênção ao descendente, que atinge aqueles que creem em Cristo Jesus. Aqueles que creem em Jesus, que andam pela fé, inclusive Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Então aqueles que andam em Cristo Jesus por fé, estes serão atingidos pela bênção que foi dada primeiro a Abraão e depois a sua descendente. Então Paulo estabelece esta lógica, fala, olha, esta é a dinâmica desta revelação. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei veio para apontar o pecado e com isso a condenação. A lei não veio para regenerar, a lei veio para apontar. Isto aqui é o padrão de Deus, isso aqui está fora do padrão de Deus. E aí você se vira para andar conforme o padrão. E aí, como era impossível das pessoas se adequarem totalmente ao padrão em virtude dos seus pecados, da sua pecaminosidade, criou-se todo o sistema de sacrifícios vicários substitutivos, né, por meio do qual
entregava-se um animal era sacrificado, o sangue era aspergido e assim o povo ia sendo tolerado. E o povo ia tentando sempre cumprir todos os aspectos da lei. Mas uma vez falho, estabelecia-se os sacrifícios. E os sacrifícios mantinham então a comunhão entre Deus e o povo. Esses sacrifícios estabelecidos de uma forma provisória já, visando quem? Apontando para Cristo. Por que os sacrifícios? Porque na plenitude dos tempos virá aquele que substituirá esses sacrifícios. E os sacrifícios existem provisoriamente. Não é um sistema final. É um sistema provisório, até que veio o Cordeiro de Deus, aquele que será o sacrifício definitivo. Então sacrificava-se aguardando pela vinda do Filho de Deus. E aí, vindo, esta lei foi substituída. Cristo nos resgatou dela. Cristo agora é a salvação definitiva, plena, perfeita. Tá certo? Nós temos que estar em Cristo. Estando em Cristo, já somos cumpridores da lei, uma vez que Cristo superou a lei. Então, estar em Cristo é estar acima desta lei mosaica, que apontava apenas o pecado, mas não podia regenerar. Porque Cristo, sim, esse nos regenera. E nos dá uma lei superior, nos dá a lei do Espírito, o nomos tu pneuma. Como Jeremias assim já havia apontado, escreveria minha lei no seu coração. Não estará nas tábuas, estará no seu coração. Esta é a lei que recebemos a partir do Espírito de Deus que mora em nós, que habita em nós. Fazendo-se ele mesmo maldição por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi pendurado sem ter culpa, sem ter cometido pecado. Ele foi vicário, substitutivo. Foi pendurado no madeiro e tornou-se maldito por nós, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé, aqueles que têm fé, que são filhos de Abraão, nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Ora, as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, não diz as descendências, não é um grupo que está garantido por uma descendência genealógica, consanguínea, como falando de muitos, mas como de um só, a tua descendência que é Cristo. Então aqueles que estão em Cristo são alvos desta bênção, são alcançados por essa bênção. E nós vemos características da deidade, da divindade de Cristo manifestadas já no Antigo Testamento. Na continuidade, temos essa questão aqui acerca do anjo do Senhor. Então tem muita controvérsia em torno dessa questão do anjo do Senhor, mas de fato há uma revelação, né? Há um indício muito forte acerca da questão do anjo do Senhor ser a manifestação do Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. Tá certo? Do Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. Então, futuramente ele virá, nascerá de uma virgem e virá como servo. Mas antes do cumprimento, né, dessa profecia, houve já as manifestações do Senhor Jesus Cristo, a interação dele com o povo de Israel. E vemos essas manifestações através da figura do anjo do Senhor, que tem algum comportamento diferenciado em relação aos demais seres angelicais, principalmente pelo fato dele receber adoração, principalmente pelo fato dele tomar decisões próprias. Então vemos a manifestação do anjo do Senhor. E outra coisa que comprova bastante o fato desse entendimento acerca do anjo do Senhor é que ele não se manifesta mais após a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então ele se manifesta até a concepção virginal. Logo acontecendo a concepção virginal, não se fala mais do anjo do Senhor. Então no Novo Testamento não temos a figura da manifestação do anjo do Senhor. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, que era o anjo do Senhor manifestado no Antigo Testamento, ele ao encarnar, ele já está presente, ele já está se manifestando como Senhor e Salvador. Então não há mais necessidade da manifestação do anjo do Senhor, conforme houve no Antigo Testamento. O anjo do Senhor lhe disse, passagem aqui de Juízes 13:18, que é uma das menções, né, ao anjo do Senhor. Ele falando com Manoá, pai de Sansão. E o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. É impressionante que esta menção ao nome maravilhoso, ela será repetida por Isaías na descrição do Messias. Então, alguns indícios, né? Ela será repetida por Isaías na descrição do Messias, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, ou seja, a autoridade.
O príncipe governa, né? O príncipe tem autoridade. Então o principado está sobre seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso. Veja que a primeira das descrições é maravilhoso, associando com aquilo que o anjo disse acerca de si mesmo. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Veja, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então esse é o texto de Isaías 9:6. E é interessante que em João 12:41, veja a citação. Isaías disse isso quando viu a sua glória. Falou dele. Então vemos aí uma associação entre a descrição de João, quando a descrição no Evangelho de João, falando acerca daquilo que Isaías estava declarando, falando que Isaías, na verdade, viu a sua glória. Isaías falou dele, né? Isaías o descreveu na sua profecia. E na descrição que Isaías dá na sua profecia, ele utiliza-se de um dos termos que foi mencionado anteriormente pelo anjo falando acerca de si mesmo. Seu nome, visto que é maravilhoso. É a descrição que o próprio anjo do Senhor dá acerca de si mesmo. Isaías a utiliza na sua descrição do Messias. E finalmente no Evangelho de João, fala acerca de Isaías descrevendo, né, falando da sua glória, quando viu a sua glória e falando acerca dele. Então, okay? Então temos aí apenas um, temos outros tantos, mas apenas esse aí para ilustrar a questão da presença do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, revelando-se também através da figura do anjo do Senhor. Passando para o Novo Testamento, nós temos aí, primeiramente, no Novo Testamento, alguns aspectos do Senhor Jesus Cristo, algumas características peculiares dele, que mostram que o Senhor Jesus Cristo, ele se declarava como Deus. Então, quando já começamos a analisar acerca das fontes do Jesus histórico, da humanidade do Senhor Jesus, da impecabilidade, a gente sempre se depara com a situação de que Jesus, ele, na condição de servo, como ele estava, ele era obediente, foi obediente até a morte de cruz, como Paulo assim o define, né, em Filipenses. Ele declarava que o Pai é maior que ele, por causa da condição de servo que ele havia assumido, né? Só que ele não se priva, por exemplo, de receber adoração. Ele recebe adoração. E então gera um conflito. Se ele está aqui como servo, né, e ele recebe adoração, como a gente vai conciliar isso? Então a gente concilia essa questão do Jesus, servo de Deus, né, nessa situação, nessa circunstância que ele está. E o mesmo servo de Deus que recebe adoração com o entendimento pleno, né? Não pleno, quem sou eu para entender que chegamos ao entendimento pleno, mas pelo menos avançamos no entendimento acerca da união hipostática. Então a união hipostática, o Logos, o verbo divino pré-encarnado, une-se ao Jesus humano, tá certo? Então ele desempenha sua missão como 100% homem, servo, e 100% Deus, né? Deixou sua glória por meio da kenosis, deixou sua glória, mas não deixou sua deidade. Então ele pode receber adoração sim, porque Deus está ali. Mas ao mesmo tempo ele pode dizer sim, o Pai é maior do que eu, porque o homem está ali, o servo está ali. Jesus, ele une em si mesmo essas características. E aí quando vemos ele posicionar-se diante de algumas questões, ele se manifestar, temos aí, por exemplo, como Senhor e Deus. Jesus como Senhor e Deus, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Por ele. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Veja, está plenamente conciliado com aquilo que João já declarou no seu evangelho. Então, foi feito por ele, mas não só foi feito por ele, foi feito para ele, com propósito. Inclusive em Efésios, Paulo fala que na plenitude dos tempos, tudo se renderá a Cristo Jesus. Então vemos que a Terra inteira, ela foi feita, a Terra, o universo, tudo que existe, foi feito por ele, mas também feito para ele. Cumpre um propósito, objetivo de adoração a ele, né? E se renderá a ele. Quer por vontade, deliberada vontade, como nós fazemos, em adoração a ele, ou simplesmente num ato de subordinação, como diz lá na frente, todo joelho se dobrará.
Então, o Senhor Jesus Cristo ocupa esse lugar. E se a igreja não tiver essa consciência e não proclamar dessa forma, muitas distorções haverão acerca do Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, pregadores loucos, alucinados, que supõem que podem encostar Deus na parede, que pode obrigar Deus a fazer alguma coisa, que pode apressar Deus com dinheiro, que pode manipular Deus com alguma atitude, né? Ou pessoas que pensam que fazem alguma coisa boa e já querem cobrar alguma coisa de Deus, né? Que cobram de Deus onde o Senhor está. As pessoas abrem a boca e falam isso com muita facilidade: Deus, onde estás? Sendo que isso denota uma soberba, ao não entender qual a posição que o Senhor Jesus Cristo ocupa, né? Como temos que nos comportar em relação a Ele. O Senhor Jesus Cristo é Senhor e Deus. Tudo foi feito por Ele, né? E tudo foi criado por Ele, e tudo foi criado por Ele, para Ele. Tem um propósito, um objetivo de adoração, de reconhecer a sua deidade, de reconhecer a sua grandeza. Quer livremente, ou reconhecerá então, se não reconhecer livremente, reconhecerá então de forma subordinada, se subordinará a este reconhecimento, né? Terá que reconhecer Ele como Senhor e como Deus, tá certo? Então essa é a posição que ocupa, Senhor e Deus, como Senhor dos senhores, né? Como Kyrios, Senhor dos senhores, a palavra que Ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Então vemos aí aquilo que caracterizava o Senhor Deus do Antigo Testamento, né, na diferenciação, por exemplo, entre Adonai e Adon. Sendo Adon um senhor comum, um ser humano, um homem, né, uma pessoa a quem se deve respeito. Adon. Mas Adonai ao Senhor dos senhores. Adonai ao Senhor Deus. Tá, okay? Então temos o mesmo qualitativo para o Senhor Jesus Cristo. Ele é Senhor dos senhores, é o Senhor de todos, como dito aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 36. O Senhor da glória. Veja que a glória que Ele abriu mão por nós, passando pelo processo da kenosis, descendo até nós, vivendo como um homem, foi a mesma glória que Ele retomou na sua ressurreição. Quando Ele ressuscita ao terceiro dia, quando Ele aparece, né, aos discípulos, quando aparece aos discípulos no caminho de Emaús, Ele aparece às mulheres, Ele aparece a uma congregação, quando Ele é assunto aos céus e os discípulos o observam, quando Ele é recebido na glória, Ele retoma então a glória que Ele havia deixado. Então Ele, na atualidade, Ele não é nada menos do que o Senhor da glória. É isso que Paulo declara em Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios 2:8, na sua primeira carta. E qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se o conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Então não o conheceram, não se dispuseram a conhecer, mas se conhecessem, não o crucificariam. Mas nós o reconhecemos. E tomara que reconheçamos, tomara que a tempo oportuno reconheçamos o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da glória. Veja, o comportamento do Senhor Jesus. Jesus recebeu adoração. Então, receber adoração não não pode ser um ato, né, que não pode ser aceito se vindo de um grande líder, vindo de um grande sábio, vindo de um grande estudioso, vindo de uma pessoa boa. A pessoa pode ser boa, pode ser um grande líder, muito sábio, mas ele não pode receber adoração se ele não for Deus. Então, se Jesus Cristo, na teologia liberal, ou Jesus Cristo, em outros conceitos, outras religiões que olham para ele, ele é igualado com outros personagens históricos que foram grandes líderes, e assim dizem que Jesus foi apenas um grande líder, ou que Jesus foi um profeta, né, como dizem aí os muçulmanos, Jesus foi um profeta, esse ato de receber adoração seria uma blasfêmia. Então há um conflito. Ou você recebe Jesus como Senhor e Deus, tá certo? Como Filho unigênito do Pai, o único gerado, ou você não conhece Jesus. Porque se você não conhece Jesus como Filho de Deus, não conhece Jesus como Deus encarnado, então você não conhece Jesus. Você conhece uma mentira.
você conhece um engano, você conhece uma distorção. Porque Jesus, de fato, recebeu a adoração. E se Jesus recebeu a adoração é porque ele podia receber a adoração. Ele podia receber a adoração porque ele é Deus. Ele é Deus encarnado, mas Deus. 100% Deus e 100% homem. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E Jesus Cristo não os repreendeu por tomar essa atitude, porque essa atitude estava certa. Exatamente por isso que essa atitude estava correta, estava certa. Ele pode e deve receber adoração. Jesus perdoou pecados, outro grande conflito que o Senhor Jesus causava em relação àqueles que não aceitavam a sua deidade. Jesus perdoou pecados. Veja. Por isso te digo que os seus muitos pecados, por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. É Jesus estabelecendo uma diferença entre aquela mulher que invadiu, né, aquele lugar de almoço, não era bem quista ali, mas mesmo assim ela entrou, ela lavou os pés do Senhor Jesus Cristo com perfume, chorou sobre ele e enxugou com os cabelos. Aquela atitude que ela tomou em gratidão, e o perdão lhe foi cedido pelo Senhor Jesus Cristo. Todos os seus muitos pecados estão perdoados. Disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Começaram a deliberar, né? Porque Jesus Cristo estabeleceu ali uma diferença entre a mulher, que tinha muitos pecados, mas que foi perdoado, e por terem seus muitos pecados perdoados, muito amou. E aquele fariseu, se não me engano, Simão, que estava ali, que havia recebido Jesus para um banquete, mas que não o recebia como Deus, não o recebia como Senhor, que nem sequer o recebeu como uma pessoa honrada, porque não lhe recebeu corretamente conforme o protocolo da época, não lhe deu um beijo na face, não lhe lavou os pés, não lhe deu água para se purificar, lavar suas mãos, seu rosto, né, todo aquele cerimonial que era realizado em relação a pessoas honradas. Jesus não foi recebido dessa maneira, porque Jesus era pouco para ele, mas para aquela mulher Jesus era tudo que ela precisava. Então a diferença entre eles, né, e as pessoas que deliberavam quem é este para perdoar pecados, não haviam conseguido chegar à conclusão de que este que perdoa pecados é aquele que pode perdoar pecados, porque ele é Deus. E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aí Jesus Cristo dá a ela essa certeza de poder estar em paz com Deus a partir desse perdão que lhe foi dado, porque ele pode perdoar pecados. Não somente isso, ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é o Senhor dos vivos e dos mortos. Conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, conforme segundo a carta de Paulo a Timóteo 4:1. Paulo orienta seu discípulo que pregue, que redarguas, né? Que instes a tempo e fora de tempo, e que pregue nesta autoridade e este evangelho. E esta mensagem é atual. Paulo se volta para a igreja da atualidade e conclama esta igreja a pregar o mesmo evangelho na mesma autoridade e fazer a mesma afirmação. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Senhor dos vivos e dos mortos. Se a igreja pregar menos do que isso, não é igreja. Se a igreja, você pode começar a sua pregação por onde você quiser, você tem que terminar em Jesus. A igreja tem que adotar uma mensagem cristocêntrica. Se a igreja não fizer isso, não está cumprindo o seu papel. Está perdendo seu tempo, está gastando o tempo das pessoas, está desperdiçando a vida das pessoas. Nosso objetivo final é sempre Cristo Jesus. Fechando aqui as declarações e as características da deidade de Cristo encaradas aqui na perspectiva do Novo Testamento, Jesus é o doador da vida eterna. A vida eterna está com Ele, é dele e Ele nos dá, Ele cede a nós. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Isso tem que ficar muito claro para todos nós. O Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro.
temos esse entendimento dado a partir do Senhor Jesus Cristo, que nos revela. Quando Filipe, por exemplo, pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus o repreende até com uma certa dureza. Estás andando comigo todo esse tempo e não conheces ainda, né? E me pergunta: mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. E aí algumas seitas se desesperam, né? Quem vê a mim, vê o Pai, querido. Então o Pai veio até nós, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quem me vê, vê o Pai. Está ali a segunda pessoa da Trindade, está vendo Deus. Deus encarnado. Ele se doou, né? Ele teve essa iniciativa por nós. Ele veio até nós e nos mostrou o Pai. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, este é o verdadeiro Deus, que é a vida eterna. A vida eterna está no Senhor Jesus Cristo. Nós não teremos a vida eterna no futuro, como erroneamente pensam muitos. Como se a nossa esperança terá início somente após um ato futuro. Nossa vida eterna foi nos garantida a partir de um ato realizado pelo Senhor Jesus Cristo. E quando nós estamos ligados a Ele, como a videira está, como o ramo está ligado à árvore, e recebemos esse alimento da vida eterna, nós já temos ela. Nós já estamos, na atualidade, vivendo a vida eterna. Estamos vivendo uma vida que não terá fim, porque a fonte é Cristo. E nós somos também, nós nos tornamos fontes de água que jorram para a vida eterna. Então veja, nós estamos ligados àquele que dá a vida eterna. Então nós temos em nós a vida eterna. Então temos aí característica do Senhor Jesus Cristo no Antigo e no Novo Testamento e a plena revelação da sua divindade, da sua deidade. A igreja precisa declarar isso de uma forma veemente. A igreja somos eu e você. Nós temos que abrir nossa boca e confessar que só o Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. Só nele há salvação. Muito obrigado.